tinham umas coisas aleatórias, tipo uns livros, uns negócios de cozinha, e tinha uns mini baralhinhos hardweight. E eu ganhei da minha avó um daquele, que foi meu melhor amigo por ano, sabe? Então, desde pequeno eu sempre tive muito esse contato. A sua avó, ela tinha algum segmento? Minha avó, ela foi muito tempo da Umbanda. Aí depois ela deu uma estacionada, acabou, acho que se não me engano, indo pra Mesa Branca, e depois virou, no final da vida, assim, acabou indo mais pra Igreja Católica, virou mais católica. Entendi. E o conceito de karma, ele se aplica à bruxaria? Não. Não acreditamos em karma. Pelo menos dentro da Wicca. Não posso falar sobre tudo aquilo que as pessoas entendem com bruxaria, mas na Wicca não. Não acreditamos em karma. Nós acreditamos que, como eu disse, na lei do retorno, 3 × 3, então, pensando na lei do retorno, tudo que nós fazemos se torna para nós ainda nessa vida. Então, não acreditamos em karma. Entendi. Mas, então, você não acredita em karma, mas você acredita que alguma coisa volta de volta. Com certeza. Porque existe uma ideia de ação e reação. Sim. Então, a lei tríplice que eu falei para vocês, expliquei para vocês sobre os planos físico, mental e emocional, fala sobre isso. Sobre tudo que nós fazemos, existe em algum momento um retorno. E esse retorno é aqui. Seja agora ou na sua velhice, mas vai voltar. E tem algum perigo associado à bruxaria? Tipo, não faz isso porque talvez pode acontecer isso. Tem gente que gosta de fazer isso. De assustar o povo que tá chegando. Eu acho que o único perigo, e não só pra bruxaria, mas pra tudo na vida, é você querer fazer uma coisa que você não entende. Você pegar um negócio que você não entende, por exemplo, nunca mexi na cozinha. Você corre o risco de se queimar. Sabe? A primeira vez que eu vou ter um date com uma pessoa, eu vou, sei lá, beijar na boca. Vai virar uma lambança, não sabe nem beijar, sabe? Tudo que a gente faz de início, sem prática e sem saber, corre-se o risco de ter uma má experiência. E com magia não é diferente. Mas essa má experiência ela pode vir de como? Desde você fazer um feitiço errado, a você chamar uma coisa que você não sabe mandar embora. Como assim chamar uma coisa que você não sabe mandar? Você tá invocando um espírito, você nunca mexeu com o espírito na vida. Aí você chama o espírito e, com sorte você consegue, né? Aí depois você não consegue mandar o espírito embora. Aí ele vira um encosto na sua vida, sabe? Um exemplo esdrúxulo, mas é mais ou menos isso. Então, quando a gente não sabe o que a gente tá fazendo... ervas. Algumas ervas, em quantidades erradas, podem dar desde alergia a convulsão e morte. Uhum. Então, é isso, sabe? Tipo, é esse o rolê. Você não vai fazer coisas que você não sabe. Vamos estudar um pouco, vamos entender, vamos procurar pessoas que já praticam aquilo. Eu acho que é isso. Eu não sou do tipo de pessoa que gosta de pôr medo. Eu acho que alguns erros precisam acontecer, sabe? Eu errei bastante também, sabe? Errar faz parte de aprender. Só que a gente tem que tomar cuidado com o tamanho do erro. Então, sempre esteja em contato com pessoas idôneas, procurem por bons conteúdos, bons livros, etc. É por isso que eu também me fiz um sacerdote público, já para conseguir ser um ponto de apoio para as pessoas que estão começando, porque eu não tive esse ponto de apoio. Eu tive que bater minha cabeça até achar um lugar que eu me sentisse confortável, sabe? Você tem algum enteógeno assim que vocês utilizam em ritual? Não necessariamente. Eu, particularmente, não trabalho com nenhum tipo de enteógeno, mas existe uma coisa chamada de 8 caminhos, né, para se fazer magia. E dentro desses 8 caminhos, né, como eu disse, existem 8 grandes formas de se entrar ao estado alterado de consciência. E um deles fala sobre enteógenos. Você pode usar ou não, tá? Mas na bruxaria, até agora pelo menos, eu não conheço covens que aplicam os enteógenos dentro dos rituais como processo ritualístico. Mas Entendi. existe ali uma possibilidade. E como que a bruxaria lida com o conceito de morte pós-vida? É muito abrangente. A gente diz... existe uma escrita mitológica que fala sobre o rio da descida, né? O Deus, ele é o Deus da vida e o Deus da morte, e ele recebe as almas no submundo. E existe uma outra coisa que eles chamam de cidade de verão, né? Onde todas as almas se encontram
E aí as coisas, enfim, a gente não tem controle, não sabe o que vai acontecer. Nós temos um sabá chamado Samhain, o Sabá dos Mortos, né? Que as pessoas fora daqui comemoram Halloween, o Hallows Eve, né? O Halloween, Que ele... legal. Então o Halloween, ele realmente está interligado com Sim, com a sim, sim, sim. bruxaria. O Halloween, ele cai, né, no Samhain, no hemisfério norte. E aqui no nosso hemisfério a gente acaba comemorando, porque não faz, porque assim, o Samhain, ele fala sobre o período frio do ano. Então, o Halloween acontece nesse período. Aqui no Brasil, não é sincrônico, mas nós temos o nosso Samhain. O que é o Samhain? Ele é o momento onde a deusa desce para o submundo. E ela entende a morte. E nesse ritual, a gente invoca os nossos mortos. A gente revê as pessoas que já se foram. Nós fazemos oferendas para os nossos mortos. Nós entendemos que nós só estamos aqui por conta deles. Nós saudamos os que vieram antes de nós. Então, a nossa relação com a morte não é uma relação de medo. A nossa relação com a morte é uma relação de carinho. É uma relação de saudosismo. É uma relação de saudade, sabe? Então, a gente tem um rito para isso. A gente tem um rito para se conectar com os que já se foram. Um rito onde a gente trabalha vidência com espíritos e outros, dependendo, cada coven vai trabalhar de um jeito. Mas, no geral, é um rito de conexão. Então, a morte pra gente, ela não é um final. Cedric, e tem reencarnação ou transmigração na visão Wicca? Alguns bruxos acreditam em reencarnação, outros não acreditam em Você, reencarnação. pessoalmente, como que você vê Eu o acredito ciclo Eu das acredito que existências? exista, sim, alguma outra coisa que vem depois. Mas como eu não tenho controle dela, eu deixo pra quando chegar o depois eu viver, entendeu? A gente falou de karma, né? Eu não acredito no karma por conta disso, sabe? Eu acho que se houver uma reencarnação, né? Porque tem uma passagem wicaniana que fala que nós nos reencontraremos de novo com as pessoas que nós amamos em um outro momento, sabe? Em uma outra vida. Eu tenho isso com meu parceiro, sabe? Eu tenho a sensação de que eu já vivi com ele outros momentos. Aliás, é uma coisa que pra mim é muito forte, sabe? Eu só posso dizer que talvez eu acredite em reencarnação porque eu tive momentos com o meu marido que eu não consigo explicar. Então eu prefiro deixar ali na caixinha da reencarnação. Talvez só por isso. Algumas pessoas também que apareceram na minha vida como se já tivessem vivido comigo há muito tempo e estão comigo até hoje. Tem uma passagem da minha vida, eu acredito que vocês devem conhecer a Savani Shakti. Se vocês não conhecem, o público deve conhecer a Savani. A Savani, ela é uma especialista em Tantra, bastante famosa Se na alguém aqui internet. conhecer, pode escrever aí ó, nos comentários. E quando eu tava lançando o meu livro na Mystic Fair, eu dei de cara com a Savani. Quando eu vi a Savani pela primeira vez num podcast, eu falei pro meu marido, nossa, eu tenho a sensação de que eu conheço essa mulher, parece que a gente já viveu junto. E eu acho que a gente ainda vai se encontrar. Eu falei isso pro meu marido despretensiosamente. Neste dia, neste dezembro do ano passado, no evento, a Savani entrou no meu stand e eu tava saindo, a gente parou, um de frente pro outro. E foi bizarro aquilo, porque ela começou a chorar, eu comecei a chorar. Não consigo explicar até agora, e também não tô procurando explicação também, não. Entendi, Mas foi um sentiu uma choque conexão. de conexão e foi instantâneo, sabe? Parecia que eu tava reencontrando alguém de muito tempo. Uhum. Então, assim, tem algumas experiências que eu vivi que eu coloco na caixinha da reencarnação. Mas eu também não procuro ficar explicando, porque pra mim não me convém agora explicar, sabe? Então eu prefiro pensar, assim como em algumas passagens do Livro das Sombras que diz que nós nos encontraremos novamente com as pessoas que nós amamos num outro momento de vida. É isso. Prefiro atribuir assim. O Eric comentou aqui, né, fez uma pergunta. Tem alguns sacerdotes que dizem que bruxas são pombagiras e vice-versa. Você concorda com essa afirmação? Não concordo. Eu acho que pombagira é uma coisa, bruxa é outra. Pode ser que em algumas vertentes de terreiro existam pombagiras bruxas. Porque quando a gente tá falando de pombagiras na ideia de falange, né, de São muitas, né? espíritos
Sim. que estão associados à pombagira, que trabalham para tal, pode ser que algum espírito foi bruxo na vida e virou uma pombagira. Ok. Mas dentro da bruxaria, E também não é isso difícil, não é né? uma afirmação. Não é difícil É, pra isso acontecer, né? É porque a palavra bruxo, né? Bruxa, bruxaria, se tornou é uma palavra bastante genérica e isso. tem seus sinônimos. Então, eu acho que pra mim não faz sentido dentro da bruxaria. Mas dentro dessa ideia de espíritos falange que trabalham por uma energia determinada, não é difícil que uma bruxa que viveu tenha virado um espírito e esteja trabalhando para esta energia em si. Mas isso dentro da vertente de matriz africana, não na minha. Ó, a Laura, ela perguntou o que significa coven, se já respondeu aquela hora, né? Que é o grupo. Isso. E como se escolhe aonde ir? Qual grupo posso seguir? Eu acho que isso é um encontro. Eu acho que é preciso que ela busque, né? Tanto que quando a gente chama de buscador, a pessoa que está procurando por um coven, eu acho que é preciso que ela vá até os lugares, procure por grupos e veja se ela se sente confortável com aquele grupo.